Observados segredos comercial e industrial. 4. Risco relacionado ao incidente. 5. Os motivos da demora, no caso de comunicação não ter sido imediata. E 6. As medidas que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Parágrafo 2º. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como 1. Ampla divulgação do fato em meios de comunicação. 2. Medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. 3. No juízo de gravidade do incidente será avaliada a eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas, que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e no limite técnico do seu serviço, para ter sido autorizado a acessá-los. Artigo 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e às demais normas regulamentares. Seção 2. Das boas práticas da governança. Artigo 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas de governança que estabeleçam as condições de organização, regime de funcionamento, procedimento incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, padrões técnicos e as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. Ao estabelecer regra de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração em relação ao tratamento e aos dados a natureza e o escopo, a finalidade, a probabilidade e a gravidade dos riscos e do benefício decorrente do tratamento de dados do titular. Parágrafo 2º. Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 6 dessa lei, o controlador observará na estrutura, a escala e o volume de sua operação, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados. Poderá 1. Implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo, demonstre o comprometimento do controlador em adotar processo político interno que assegure o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. B. Seja aplicável a todo conjunto de dados pessoais que estejam sob o seu controle, independente do modo como se realizou sua coleta. C. Seja adaptada à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. D. Estabeleça políticas e salvaguarda adequada com base em processo de avaliação sistemática de impacto e risco à privacidade. E. Tem o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente que assegure mecanismo de participação do titular. F. Esteja integrado à sua estrutura geral de governança, estabeleça e aplique mecanismos de supervisão interno e externo. G. Conte com plano de resposta a incidentes e remediação. Seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. 2. Demonstra a afetividade do seu programa de governança em privacidade quando apropriado, em especial a pedido de autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou código de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento dessa lei. Parágrafo 3º. As regras de boas práticas de governança deverão ser publicadas. 3º. As regras de boa prática e governança devem ser publicadas e atualizadas periodicamente. Poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Artigo 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle dos titulares de seus dados pessoais. Capítulo 8. Da fiscalização das sanções administrativas. Artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão da infração cometida às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. 1. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. 2. Multa simples de até 2% de faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluído tributo limitado no total de R$50 milhões por infração. 3. Multa diária observada no limite total do que se refere ao inciso 2. 4. Publicização de infração pode
devidamente apurado e confirmado sua ocorrência. 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até sua regularização. 6. Eliminação dos dados pessoais que se referem à infração. 7. Vetado. 8. Vetado. 9. Vetado. 10. Vetado. Incluído pela Lei 13.853 de 2019. 11. Vetado, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 12. Vetado, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a qual se refere à infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Incluído pela Lei 3.853 de 2019. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses. Capítulo 9. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Seção 1. Artigo 55. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e fórum no Distrito Federal. Redação pela Lei 14.460 de 2022. Artigo 55b, revogado pela Lei 14.460 de 2022. Artigo 55c. A ANPD é composta de, incluído pela Lei 3.853 de 2019, um conselho diretor, órgão máximo de direção, incluído pela Lei 3.853 de 2019, corregedoria, incluído pela Lei 3.853 de 2019, 4. Ouvidoria, incluída também pela Lei 3.853 de 2019, 5. Órgão de assessoramento jurídico próprio, incluído pela Lei 3.853 de 2019, 5. Revogado, redação pela Lei 14.460 de 2022. Procuradoria, incluído pela Lei 14.460 de 2022. 6. Unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto dessa lei, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Artigo 55d. Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 diretores, incluído diretor-presidente, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após a aprovação pelo Senado Federal no termo da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, e ocupará um cargo em comissão no Grupo de Direção e Assessoramentos Superiores, DAS.